Olá, eu sou Leandro Militão, seja muito bem-vindo ao canal Super Audiolivro, que bom ter você aqui com a gente nesse projeto. Bom, nesse vídeo eu trouxe um resumo do livro A Arte de Falar e Fazer, do Jerônimo Temel. Mas, se você acompanha o canal, você já deve perceber que nós já temos um resumo, inclusive nós temos todo o livro lido, né, em áudio lá para você. Mas aí eu resolvi fazer esse resumo em formato de vídeo, ele é mais longo, ele é mais detalhado, e eu espero que você goste. Então, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe e lembre-se, todas as vezes que você quiser comprar um livro ou qualquer outra coisa na Amazon, o link do nosso site está aqui embaixo, ajuda a gente lá. Bora para a tela do meu computador. Muito bem, já estamos aqui dentro da tela do meu computador, né? Como eu disse, vamos falar aqui sobre o livro A Arte de Falar e Fazer, capítulo por capítulo. O primeiro capítulo, então, é o Amanhã Eu Faço, né? O nome do capítulo. E esse capítulo vai falar muito sobre essa questão da nossa vida, né? De rotina, de cumprir tarefas, como é o de costume de todo adulto, algumas crianças também, né? No meio dessa questão da gente dessa rotina que a gente tem de cumprir tarefas, vai falar aqui muito sobre o erro, né? De tomada da gente tomar decisões, muitas decisões, e essas muitas decisões, muitas das vezes, elas vêm tomadas de grandes erros, né? E que é normal, isso acontece. O grande problema é, no meio desses erros, nós sermos excessivamente duros conosco. Tem uma parte aqui, que eu vou tentar achar aqui, que eu passei o marca-texto, né? Pra fazer. Então, esse pedaço aqui que fala, né? A doutora Kelly McGonigal, ela é professora na Universidade de Stanford, ela fala assim, que a autocrítica e o julgamento negativo que temos de nós mesmos diminui ainda mais a nossa motivação e energia para realizar tarefas. Olha só. Então, assim, esse capítulo, embora ele seja introdutório, ele já dá para a gente uma noção muito clara do que é essa questão de ficar se cobrando excessivamente, né, dos prejuízos que se causa. E o mais interessante, que o livro ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a procrastinação, fala sobre a distração. E no primeiro momento, você, assim como eu, tive essa impressão, que a procrastinação e a distração, elas eram a mesma coisa. E não é. Porque é o seguinte, o que é a procrastinação? Isso me abriu a mente de uma maneira, no início do livro ali, nos 3 primeiros capítulos do livro, já foi uma coisa absurda, assim. Ainda mais agora que eu reli para poder fazer o resumo, né? Então, a gente vai entrar na parte aqui, por exemplo, da procrastinação. O que é a procrastinação, né? Vai falar aqui no livro que é a reparação emocional para fugir de emoções ruins. Como assim, Leandro? Vou explicar melhor. Vamos dizer que eu tenho que ler esse livro aqui. Eu preciso fazer um relatório dele, um trabalho, enfim, é um livro de faculdade, eu preciso fazer alguma coisa. Ok? Ok. Aí nós vamos ver a ligação da procrastinação com a distração. Pois bem, eu preciso fazer um trabalho com esse livro. E aí eu vou entrar num termo aqui agora, que mais para frente no livro vai falar. Nos próximos capítulos nós vamos olhar isso, nós vamos ver isso aqui. Mas que eu neste momento que eu tenho que fazer isso aqui, que é muito importante, eu estou com a barra de energia baixa. Eu estou no momento do dia onde a minha barra de energia ela é baixa. E aí, ao invés de eu ler o livro, de eu fazer o trabalho, enfim, fazer o que tem que ser feito, aí entra a distração, porque eu não quero fazer. Então, eu vou procrastinar para quê? Para ter uma reparação emocional para fugir dessa coisa ruim, que é fazer esse trabalho. Então, entra a distração. Eu venho aqui, abro o celular e vou para o Instagram, ou para qualquer outra coisa, tigrinho da vida, qualquer coisa. E começa. Aí lá se vão 30, 40, 60 minutos. Entende o que é a procrastinação e a distração? Para que eu tenha essa regulação emocional para fugir dessa emoção ruim, eu me distraio. E aí, o que me gera isso aqui? Dopamina.
O que vai trazer isso para mim? A antecipação de sentimento de recompensa. É a dopamina. É essa antecipação de, ai, que beleza, agora, e não sei o que, e vai passando, acabou. Aí acabou o dia, acabou o tempo que eu tinha que fazer. Então, basicamente, esse livro, A Arte de Falar e Fazer, ele faz esse contraponto com a procrastinação, né? Temos que fazer alguma coisa, deixamos de fazer para quê? Para poder fazer algo que a gente gosta mais e tudo, para fugir, né, dessa sensação ruim. Capítulo 2, o capítulo 2 também é muito interessante, que é as armadilhas do cérebro que nos faz procrastinar. Não sei porque está abrindo tudo de uma vez, mas não tem problema não. É só para a gente acompanhar aqui. Esse capítulo vai deixar claro para a gente que nós somos treinados para economizar energia. Nós somos basicamente criados para economizar energia. Ele vai tratar dos nossos ancestrais, né? Ele vai tratar de como os nossos ancestrais tinham que para fugir dos seus predadores, né? Então eles tinham que, sei lá, 200 mil anos atrás, eles tinham que caçar e coletar. Então, eles tinham que coletar a fruta mais baixa que tinha. Para quê? Para economizar energia. Vou subir no lugar mais alto para pegar a melhor fruta. Não, vai pegar o que tiver ali, né? Para levar para sua turma. Vai caçar o animal. Ele precisava de ter essa energia para caçar o animal e esse animal não atacar ele. Ou, no caso, não atacar, não. O animal, ao atacá-lo, porque atacava, ele conseguia fazer, ao invés de ser a vítima, ele ser o vilão, né? Fazia parte da sobrevivência dos nossos ancestrais, isso. Vai falar aqui também, né? Vai ter uma outra autora aqui. Outra coisa que eu esqueci de falar. Cada parte do livro, não sei se vocês vão conseguir. Quando vocês comprarem um livro, vocês vão ver. Aqui acho que vai ver, não está muito claro, mas enfim. Cada parte do livro, em alguns pontos do livro, o Jerônimo ele cita pesquisa científica. E logo abaixo, no rodapézinho aqui, ó, ele coloca ou o livro que ele achou essa pesquisa, ou o endereço que você pode pegar e colocar na internet, tá? Então, é um livro repleto de pesquisa científica, mas não é chato de ler, não. Pode ficar tranquilo que ele fez um trabalho aqui pra gente. Não sei se é o seu caso, mas o meu caso, não sou cientista, né? Então, aí vai falar aqui, ó, essa parte da domesticação do fogo fala aqui, a página 44. A neurocientista doutora Susana Herculano Rosel, autora do livro A Vantagem Humana, esse é o nome do livro, explica que o fator decisivo para que o nosso cérebro se tornasse tão potente foi o domínio do fogo no preparo dos alimentos. Aí vai entrar em diversas coisas, né? Essa questão da gente poder consumir a alimentação de uma forma mais rápida do que os animais e tal. É muito interessante, tá? Tem mais alguma coisa? Temos sim. Então, eu coloquei aqui, nossos ancestrais buscavam o mais fácil para sobreviver. Hoje, o mais fácil é o que está nos matando. É a nossa vida hoje, né? Mais fácil. Não é que o celular é um vilão, gente, mas é a forma que a gente entende, é a forma que a gente coloca ele vira um vilão. Eu estou falando do celular, mas existem tantas outras coisas aí, né? O que era necessário para os nossos ancestrais viverem, hoje é o que está acabando com a gente. Vamos ver o capítulo 3 aqui, se não tem tudo aberto. Tem tudo aberto de novo. Vamos lá. Quando as conquistas parecem grandes demais, é o capítulo 3, né? Vamos abrir aqui sobre o que fala, né? Qual que é o PP aqui, gente, é o ponto principal. Depois eu vou falar sobre isso aqui, mas é muito interessante, né? Na hora que ele vai falar no capítulo aqui, ele vai falar sobre perfeccionismo. E aí, se eu conseguir lembrar disso aqui, se eu lembrar desse detalhe aqui do PP, vocês vão ver que eu vou entrar nisso aí. PP é o ponto principal, tá? Então, o ponto principal desse capítulo é a barra de energia e a percepção da tarefa. Barra de energia, gente, ele vai falar basicamente aqui sobre o ciclo circadiano, né? Pessoas que têm energia, mais energia na parte da manhã, outras mais na parte da tarde, outras mais na parte da noite.
Então ele vai falar desses quatro, ele vai citar as 4 classificações, né, desse ciclo circadiano aí, enfim, que é aquela coisa de matutino, vespertino, intermediário, biomodal. São essas 4 classificações que ele cita no livro, tá? E percepção da tarefa, né? Lembra aqui que eu falei lá atrás no início, bem do primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, que é o seguinte: o nosso cérebro, né, quando ele fala aqui da barra de energia e da percepção, ele vai entrar, porque o livro é uma construção, tá? O livro é uma construção. Então, quando ele fala da barra de energia e a percepção da tarefa, ele está querendo dizer o seguinte: ele vai estar no livro que há um momento que você precisa, há um momento que eu preciso pegar esse livro para estudar, né, para, sei lá, fazer uma prova, seja lá o que for. Ele tem que ser condizente, porque é uma tarefa difícil para mim, ele tem que ser condizente com minha barra de energia. Então tem que ser... O que o livro trata nesse capítulo aqui? Você tem que pegar as coisas mais importantes, você tem que ter essa noção de pegar as coisas mais importantes da sua vida, do dia a dia da sua vida, e colocar nos momentos em que sua barra de energia está mais cheia, porque é como se fosse uma bateria de celular mesmo. Você acorda de manhã, ela está no 100%. Chega no final do dia, ela está 10%, 20%, vai depender. Então, o nosso cérebro está sempre fazendo essa conta, vamos dizer assim, sabe? Então, ele vai, de forma... Um segundo, ele resolve isso para você. Você precisa fazer alguma coisa, ele vai pegar o que você tem que fazer, ou seja, a percepção da tarefa e a barra de energia. Vai fazer a soma rapidinho ali, vai fazer o cálculo, não sei nem se soma, mas e ele vai decidir se faz ou não isso, né? E é isso que ele trata aqui. Qual que é o problema? O PP aqui, gente, é o problema, tá? Toda vez que você vê PP, é problema que eu coloquei. É só para abreviar, para não ficar muito grande aqui. Qual que é o problema? Então, é colocar as atividades inúteis na hora do dia em que se tem mais energia. E colocar as atividades mais importantes para depois. É o que eu estava falando aqui. É você pegar... Eu, por exemplo, estou lutando recentemente, eu estou indo para academia, né? Estou lutando contra a obesidade, contra a pré-diabetes e tal. É a coisa mais importante para mim nesse momento. Existem outras coisas importantes, mas a coisa mais importante é essa. O que é que eu faço? Eu vou 6 horas da manhã. Porque, além de ser a coisa mais importante, a minha barra de energia ela é melhor quando eu estou acordando, na parte da manhã, ok? Só para você entender aí, mais ou menos. A coisa menos importante é ficar olhando rede social, ver, sei lá, ver filme, ver série, sei lá. É menos importante. Você vai para a noite, na hora que eu tiver quase para dormir, se eu quiser ver alguma coisa, vai ser assim, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, SL, que eu coloquei aqui, é a solução, tá? Então, ponto principal, problema, solução. Qual que é a solução disso? Desse problema aqui, no caso? É inverter a ordem. É pegar o que você tem, é o que eu acabei de falar, inclusive, pegar o que você tem de mais importante, colocar na hora que você tem mais energia do dia. Eu não sei se é de manhã, e cada um, né? Você vai ver o que serve para sua vida aí. Tá bom? Esse é o capítulo 3. Vamos ao capítulo 4. Antes do capítulo 4, eu quero te pedir, se você não deixou o like, deixa o like. Comenta aqui embaixo se você está gostando. O que eu posso melhorar. Gente, por favor, vai, coloca aí para mim. Leandro, você pode melhorar uma ideia que eu vi e achei legal, para lá, tá? Pode fazer isso aí, que não me ofende, não. Para mim é muito bom, tá bom? É um esforço. Eu tenho me esforçado para fazer as minhas coisas, né? Capítulo 4, gerenciando a força de vontade. Sobre o que esse capítulo fala? Vamos voltar aqui, só fechando. Isso aqui não é para esconder nada de ninguém, não. É só para a gente seguir uma ordem, tá? O ponto principal desse capítulo é que a força de vontade ela tem limite, ela tem um fim, né? Nós acabamos de falar aqui do capítulo 3 sobre quando as conquistas parecem grandes demais. Por quê? Porque aí chega numa hora do dia que você não aguenta mais. Você está cansado, né? Qual que é o problema disso? É a tarefa
que a gente falou no capítulo 3, é a tarefa percebida grande demais para a sua barra de energia. Para a energia que você tem naquele momento, sua barra de energia está baixa, né? Qual que é a solução? Ajustar as duas valências, que são a força de vontade e a percepção da tarefa. É ajustar mesmo. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, lembrando que nunca um resumo substitui a leitura do livro. E pensando nisso, foi que eu criei um site e coloquei o link aqui embaixo do vídeo. Se você quiser comprar o livro, considerar comprar o livro, a gente pede, né? Eu te peço encarecidamente aí que você faça isso pelo nosso link logo aqui abaixo. E se qualquer coisa que você quiser comprar na Amazon, nosso link de afiliado é da Amazon. Então clica no link aqui embaixo, é o nosso site, clica qualquer link lá de Saiba Mais e tal, você vai para a Amazon, compra qualquer coisa, já ajuda a gente, tá bom? Espero que você compre livros, né? Capítulo 5, não diminua a força de vontade. Qual que é o ponto principal? Gente, eu deixei isso tudo aberto, cara, impressionante. Qual que é o ponto principal do livro? A diminuição da barra de energia, que a gente estava falando agora. Né? Você vê que o livro ele vai se encaixando, chega lá na frente. E final, ó, detalhe, cada capítulo do livro, o Jerônimo, em alguns momentos, ele deixa exercício para ajudar, tá? Ah, achei a barra de tarefa aqui, ó. Barrinha de tarefa. A barra de tarefa não, barra de energia de realização aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver se eu tampo aqui. Tá vendo? Barra de energia de realização. Tá vendo? Achei. Do capítulo anterior. Isso aqui é só para me acompanhar com vocês. Vamos lá? Capítulo 5. Qual que é o problema aqui? Aí ele fala nesse capítulo de 3 problemas. No capítulo 5, não diminua a força de vontade, ele fala de 3 problemas que tem nesse capítulo. Existem tantos outros, tá? Mas nesse capítulo aqui ele fala disso. Que é dormir pouco ou dormir mal, beber pouca água, ou a quantidade menor do que é necessário que você precisa, e tomar muitas decisões. Olha que nós já falamos de tomada de decisões lá atrás, lá no capítulo 1. Olha, você vê como o negócio vai se ajustando. Qual que é a solução, gente? Eu não sei se eu coloquei aqui, mas se não tiver eu coloco. Inverter a ordem. Simples. Olha, dormir pouco ou dormir mal é o seguinte, dormir mal talvez seja um pouco difícil de você controlar, né? Mas o dormir pouco significa o seguinte, o ser humano, fala no livro também, o ser humano adulto, ele tem que dormir entre 7 e 9 horas. Ele tem que ter uma noite de sono com uma duração de 7 a 9 horas. Quando você faz, sei lá, você faz, desculpa a palavra, mas eu vou falar. Quando você faz cagar com essas horas, no dia seguinte, ou no outro dia ainda, que demora para regular, vai falar aqui dentro também, eu não vou citar aqui, mas vai falar aqui dentro, que para o seu cérebro voltar a encaixar as coisas direitinho, não demora, não é rápido, se você tiver a noite de sono mal dormida, mas quando você e eu, nós não prestamos atenção nisso e avacalhamos esse sistema, cara, a gente tem uma série de prejuízos ao longo dos dias, e aí isso vai se prolongando se você não consertar rápido, tá? Então, assim, dormir mal, cara, às vezes acontece, né? Às vezes um dia tá quente pra caramba, você não vai conseguir dormir tão bem assim. Aí você vai ter que achar alguma maneira, ventilador, ar-condicionado, sei lá. O outro ponto é o beber pouca água. O ser humano, ele tem que beber, qualquer ser humano, ele tem que beber 35 ml de água por quilo. Por exemplo, eu tenho 100 quilos, eu tenho que beber 3,5 litros de água todos os dias. Né? Aí você tem que fazer a sua medida aí. Ah, Leandro, como é que eu faço isso? É difícil lembrar? Por isso que você pega uma garrafinha, eu tava com uma garrafinha agora, levei para lá, para a cozinha. Você pega uma garrafinha e leva ela para todo quanto é lugar. Você não vai esquecer. Tem que trabalhar, deixa em cima da mesa, tem que sei o que, deixa, enfim, dá seu jeito, porque senão, problema aqui também, viu? 3 é tomar muitas decisões, é interessante, né, tomar muitas decisões, eu estava lembrando aqui, que eu li,
que esses caras que têm muito dinheiro, muita responsabilidade, geralmente tem muito dinheiro, tem muita responsabilidade, esses grandes homens aí, né, presidente, essas coisas todas aí mundiais, eles têm uma pessoa para decidir, que eles não decidem nem o que eles vão usar. Eu já ouvi dizer que tem gente que usa, por exemplo, tem, sei lá, 5 camisas dessa aqui, ó, só para não ter que escolher. Só para você ter ideia. Então, olha só. Tomar muita decisão também ferra com a gente. Tem pesquisa. Tem uma pesquisa dentro do livro, que eu não vou citar aqui agora, para não passar vergonha, porque eu não lembro bem. Eu lembro da pesquisa, mas como eu não lembro tão bem, não vou falar não, tá? Capítulo 6, aumente sua força de vontade. Qual que é o ponto principal desse capítulo aqui? Capítulo 6, técnicas para exercitar a musculatura da sua força de vontade e autocontrole, né? E aqui também nós falamos lá nos capítulos anteriores, né? Que é o grande problema aqui é a cobrança excessiva após as falhas, né? Vocês viram, acho que no capítulo 2, cobrar-se excessivamente, ser duro demais conosco, a gente complica as coisas para o nosso lado. Não é para você se fazer de vítima, não é para você não assumir a culpa. Entende? A culpa é sua, assuma a responsabilidade, mas não é para você ficar se chicoteando o tempo todo, né? E aí, qual que é a solução, né, dessa questão da cobrança excessiva após as falhas? Primeiro é reconhecer o erro. Eu errei, é o que eu acabei de falar, não ficar se fazendo de vítima. Eu errei, eu disse que ia fazer e não fiz, né? Então, eu vou aceitar isso aí e vou agora me comprometer com a melhora, né, a fim de regular os níveis de estresse e ansiedade. Porque é isso, cara, é isso. Não adianta você ficar também, eu errei, e que não sei o que. Não, eu errei, vou assumir isso aí, vou consertar. Pronto, acabou. Né? Tá chegando no final, tá chegando no final. Se não deu like, pelo amor de Deus, dá o like nesse vídeo aí. Dá o like, comenta aí embaixo o que você tá gostando, o que você tá achando. Capítulo 7 é o mude a sua percepção sobre cada tarefa. Capítulo importantíssimo. Eu achei muito legal esse capítulo aqui. Já já eu falo sobre a percepção de cada tarefa, né? O que é mudar a percepção de cada tarefa aqui? Qual que é o ponto principal desse capítulo? Ou os pontos, na verdade, que são 3 também. Que é etiquetar. Olha, eu escrevi errado aqui, gente. Etiquetar. Etiquetar tarefas. Fala do perfeccionismo. Agora sim, e do fracionar tarefas. Vamos lá. Etiquetar tarefas. O que ele está querendo dizer com isso? É o seguinte. Eu falei de mim. Estou indo na academia. 6 horas da manhã. E estou lutando contra a obesidade, contra algumas questões de saúde. Você imagina se todas as vezes que eu for à academia, eu vou estar falando mal da academia, falando mal do exercício, reclamando que está sentindo dor. É isso. Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro, parece uma coisa boba? Não, mas não é. Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro, que é tipo assim, ó, isso aqui a gente tem que evitar. Porque todas as vezes que a gente coloca uma etiqueta numa atividade, numa tarefa, significa o seguinte, aquilo ali vai servir para o cérebro escolher se ele, da próxima vez que isso surgir na frente dele, ele vai fazer ou não vai fazer. Basicamente é isso, você está dizendo para o seu cérebro, ó, isso aqui é ruim demais, não quero mais fazer isso. Ele vai falar, então não vamos fazer. Então ele vai te ajudar, ele vai te proteger daquilo ali. Se você falar, você mandar mensagem para ele dizendo, olha, isso aqui é bom, eu quero mais disso aqui. Vai gerar dopamina e ele vai tender a repetir isso aí. Tá? Então, quando se fala de etiquetar tarefas, é isso. É dar nome certo à tarefa que você quer executar. Não estou dizendo que você não vai ter dificuldades, ok? Mas você precisa de fazer aquilo, então não etiqueta errado. Não coloca rótulo errado. Perfeccionismo é aquele ponto que eu falei lá atrás, quando eu disse do PP, não sei se você vai lembrar, PP, PB, SL. Eu comecei esse mapa mental aqui de uma forma, aqui já está totalmente diferente. Perfeccionismo aqui que ele está querendo dizer é o seguinte, cara, se você for esperar as coisas ficarem
uau, a coisa mais top do mundo para você fazer, você não vai fazer. Não tem que esperar isso, você tem que fazer, só executar. É só executar. Quando você começa a executar, as coisas vão fluindo e vão saindo outras coisas, vão mudar. Cara, eu li esse livro 3 vezes. Ontem, hoje é sexta-feira, né, 25/10/2024, que é quando eu estou gravando esse resumo. Então, ontem eu terminei de fazer o resumo do capítulo 9. E olha só, cara, é muito interessante, porque aqui vão entrar duas coisas nesse exemplo que eu estou citando. Muito interessante, porque eu comecei também lá no papel, lá no meu caderno de resumo que eu estava fazendo. O que acontece? Eu leio o livro, né? Depois quando eu estou lendo ali, eu vou passando marca-texto, né? Vai ficando amarelinho. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Olha lá, vai ficando amarelinho e tal. E depois que eu li, passei o marca-texto, que eu vou no caderno, vou fazer umas considerações e tal. Eu começo fazendo as considerações de capítulo por capítulo. Capítulo 1 é de um jeito, capítulo 2 às vezes do mesmo jeito, aí o 3 já é outro jeito, o 4 já muda. Vai mudando, cara. Então tem nesse negócio de perfeccionismo. Se fosse perfeccionismo, eu não tava aqui com minha cara gorda falando na frente de uma câmera um resumo que eu fiz. Porque perfeito não tá. Quiçá vocês vão entender isso aí, tá? E aqui também já entra o que eu acabei de falar, que é o fracionar tarefas. Tarefas grandes demais, a gente tende a procrastinar. Então, lembra que eu disse que ontem eu terminei de fazer o resumo do capítulo 9? Sabe por quê? Porque eu fui fazendo, chegava em casa à noite do trabalho e ficava fazendo. Fui fracionando. Vou fazer tudo de uma vez. Vou ler o livro de uma vez, vou resumir. Assim que eu acabar o livro, eu já vou resumir. E depois já vou fazer o mapa mental. Não, uma coisa de cada vez. Né? Esse é o ponto principal do livro aí. O problema... Olha, eu acabei falando problema já, né? Querer fazer... colocar etiqueta negativa, querer fazer tudo perfeito, querer fazer um monte de coisas de uma só vez. Eu acabei já falando aqui. Mas não tem problema não. Tá vendo? Vai esperar o perfeccionismo. Não tem jeito. Tem que fazer. Tá bom? E aí, vocês estão gostando da minha imperfeição? Então, deixa o like aí. Lembra, vai comprar qualquer coisa na Amazon, link aqui embaixo. De preferência livro, né, gente? Que a gente tá falando de livro aqui, mas se precisar comprar qualquer coisa e considerar fazer isso pela Amazon, faça pelo nosso link aqui embaixo, o link do canal. Ajuda a gente aí. Capítulo 8, penúltimo capítulo, é o jejum moderado e direcionado de dopamina. O livro ele fala de procrastinação, e nesse pano de fundo aí da procrastinação tem essa questão da dopamina, né? É muito interessante, estou abrindo o capítulo 8 aqui, o que é a dopamina? A dopamina, a gente está acostumado a dizer que a dopamina ela é a molécula, o neurotransmissor do prazer. E no livro vai falar que não é do prazer. Ela é da antecipação. Imagina uma criança, você quando era criança, ou se tem alguma criança ao seu redor, numa noite que antecede a noite de Natal, a noite do dia 24, ou a noite que antecede o aniversário dela. É pura dopamina. Pura dopamina. Então a dopamina ela é a molécula da antecipação. Achei muito interessante essa colocação aqui. Qual é o problema da questão da dopamina? O problema é o excesso de estímulos não naturais que a gente está vivendo hoje em dia. Lá atrás, nos capítulos anteriores, a gente falava sobre aquilo que salvava, né? Aquilo que os nossos ancestrais precisavam para sobreviver, hoje estão nos matando, ou está nos matando. Porque hoje, antigamente, você percebe, olha só, antigamente tinha que sair para caçar, para coletar. Hoje em dia, a gente vai sair para trabalhar, em cima de uma moto, em cima de um carro. Ainda tem os sortudos que andam para pegar um ônibus, que depois que você compra um carro, uma moto, já era, você não anda mais. Aí você tem que fazer o quê? Ir para academia, malhar, porque você não anda mais. Abaixar para fazer alguma coisa. É engraçado, né? É engraçado como é que são as coisas. Então, os estímulos da vida moderna tá acabando com a gente.
E não tem, não tem o que fazer, cara, tem como você diminuir, infelizmente, não tem como você vai eliminar o celular da sua vida, como? Eu trabalho, tudo que eu faço na minha vida é celular. Você tá vendo esse vídeo aqui, possivelmente no celular, né? Então não tem o que fazer nesse sentido mesmo, não. Eliminar, não, mas tem como você diminuir isso aí, né? Primeiro, tem que ter essa consciência que a gente está tendo aqui com o livro A Arte de Falar e Fazer. A solução voltamos aqui então para a solução, que é diminuir esses estímulos nas principais horas do dia. Isso aqui é interessante. Principais horas do dia, quais são as principais horas do dia? O livro cita, é claro que também, né, gente, cada um de nós vão ter uma situação diferente, mas o livro cita aí as primeiras horas pela manhã, eu ia falar as primeiras horas do dia, mas porque eu estou tentando me colocar no lugar de pessoas que dormem em horário diferente e tal. Mas assim, depois que você acorda, as suas primeiras horas após acordar e as últimas horas antes de você dormir. Essas são as principais horas que o livro trata, tá? Então cada um tem que ver, cara, porque o que ele vai citar ali ao invés de você acordar já com a cara no celular, você ler um livro, tirar um tempo de oração, de meditação, enfim, né, de exercício. Você colocar as coisas importantes nessas primeiras horas, tirando o estímulo não natural nessas primeiras horas. Aqui estão principais, né? Então, primeiras e últimas horas que o livro vai falar. Eu coloquei principais. Tá ok? Então, é isso. Diminuir esses estímulos doidos que a gente tem hoje em dia. A gente vai deixar de comer, vai deixar de fazer? Não vai, né, gente? Mas é diminuir para a gente não ficar muito doidão. Como a gente já tá aí. E aí, chegamos então ao capítulo 9 do livro A Arte de Falar e Fazer. Eu quero saber o seguinte: você, até agora, gostou do resumo que eu fiz feito em vídeo aqui? Ele é um pouco mais lento, é um pouco mais arrastado, mas deu muito trabalho, tá? Eu li o livro já algumas vezes, né? Tive que reler para poder fazer isso, para tirar as minhas impressões. Eu quero lembrar você de que essas são as minhas impressões a respeito do livro A Arte de Falar e Fazer. Esse é o meu resumo. Quando você for ler o livro, você vai lembrar disso aqui que eu estou falando, com certeza, mas você vai tirar também, vai ver pela sua ótica, pela sua vida, pelo seu momento de vida, enfim, tá? Então, considera, mesmo que não seja pelo nosso link, se puder ser pelo nosso link, é ótimo, tá? Vai ser bom para a gente aqui, vai ajudar no nosso projeto Super Audiolivro. Mas se você não, mesmo que você não compre pelo nosso link, eu te sugiro a comprar o livro sim, tá? Porque nada substitui um rabiscar, um passar um marca-texto, um rabiscar, um consultar, isso é muito bom. Vamos encerrar aqui então o capítulo 9, que fala apenas faça. O nome do capítulo 9 do livro A Arte de Falar e Fazer é apenas faça. Então ele trata aqui, tá abrindo tudo de uma vez, mas enfim, o ponto principal dele é a ação, né, gente? É a ação. Porque, veja bem, na nossa mente tem essa questão da negociação da parte racional e emocional do cérebro. Cara, eu te confesso que de vez em quando eu tenho essa batalha assim, eu percebo, ela é perceptível na minha vida. É quando, às vezes, hoje está chovendo, por exemplo, mas tá calor, tá chovendo, mas tá quente. Mas já aconteceu várias vezes, deu o relógio despertar, meu relógio desperta às 5h20 da manhã, e aí, cara, eu tô num sono tão gostoso, um tempo friozinho, bom de ficar na cama e tal. Aí eu levanto, que eu vou lá na sala para poder desligar o telefone, que eu deixo longe, senão já era. E aí, nossa, eu vou negociando, aí eu vou desligo o alarme lá e volto negociando. No caminho da sala para o meu quarto tem um banheiro, então eu negocio se eu vou entrar no banheiro lavar o rosto ou se eu vou voltar para a cama. É uma luta, né, essa negociação. E eles falam, assim, o ser humano ele é racional. O ser humano esse capítulo me trouxe uma observação interessante, me deu um start interessante.
que a gente, por mais que nós sejamos racionais, cara, a nossa vida é muito dirigida pela parte emocional também. Nossa, eu percebo isso com muita força, tá? Então, assim, esse capítulo também é maravilhoso. Achei ele intencional. Ah, e vai falar também, né? Tem uma parte, não sei se é nesse capítulo, não vou lembrar, mas um especialista vai falar o seguinte, que a procrastinação, ela não é racional. E aí, cara, fica a pergunta, né? Se ela não é racional, por que a gente faz? Simples, porque também a gente é emocional. A gente é arrastado pela emoção também. Você tá fazendo uma dieta, comendo, sei lá, um estrogonofe de frango, um arroz integral, um brócolis, uma coisa bacana ali, e não é ruim, para quem gosta, não é ruim, eu gosto também. Mas aí surge, você fala assim, velho, você sabe que você não tem que comer um chocolate, então você vai, caramba, velho, vou pedir aqui um prestígio, vou pedir aqui um rocambole. Então, assim, é a parte emocional gritando, ainda mais final de semana, sexta-feira à noite, sábado à noite, isso me pega muito, assim, eu brigo muito com isso, né? Então, esse é o problema aí que a gente tem que trabalhar. Qual que é a solução? O SL aqui é agir de forma rápida, o que fala no livro, agir de forma rápida, antes que se inicie a negociação na mente. A ação cura e a inação adoece é uma frase que o Gerando fala muito. Não necessariamente ela está no final aqui, mas é o que eu quis colocar porque é o que eu falei para você. O relógio despertou lá na sala. Cara, eu vou lá desligar. Se eu voltar pensando, eu volto para a cama, como já aconteceu. Então, se eu agir de forma rápida, entrar no banheiro, lavar o rosto, lavei o rosto, já vou para a cozinha, tomo água, já começo, não dou tempo dessa voz interna, dessa voz da minha mente ficar, não volto para a cama, não sei o que e tal. Essa preguiça, porque ela assume esses posicionamentos. Às vezes você fala assim, eu sou preguiçoso. Não, é a sua procrastinação assumindo um papel de preguiça. Aí tem vezes que ela vai assumir um papel de perfeccionista. Ela vai assumindo esses personagens aí para poder te tungar, como diz o outro, e te atrapalhar. Outra coisa muito interessante que ele fala no capítulo 9 também, a gente encerrando aqui, é que não. Olha só que interessante. Nós não precisamos. Aí tem uma história de um jogador de tênis, o Djokovic. Aí é muito legal. Mas é muito legal que ele vai falar o seguinte: ó, nós não precisamos vencer a procrastinação todos os dias. Ou sempre, todas as vezes. Não é nem que nós não precisamos, né, gente? A gente também não vai conseguir, não. Não adianta ficar nessa neura, não. Isso é libertador, cara. Isso é libertador, saber que ele vai falar dos ganhos, eu esqueci o nome do termo, cara, mas dos ganhos. Ai, a história é o seguinte, deixa eu falar ela aqui. A história é o seguinte: a história é de um técnico de uma equipe de ciclismo em um outro país aí, que eu não vou lembrar também. Você vê que eu estou bem de memória, né? Eu não sei se é Noruega, não vou lembrar. Um técnico chega numa equipe de ciclismo que não ganhava nada, sempre perdia, era uma lástima, era uma vergonha para o país mesmo. E ele entra com pequenas mudanças, pequenos ajustes em cada área, ele começa, a equipe começa a ver resultados, e eles viram os tops, os mais falados. Está no livro também essa história, muito legal. Tá? Eu esqueci o nome do termo, pequenos ganhos. Ai, gente, não vou lembrar o nome, infelizmente eu não vou lembrar o nome. Eu queria lembrar o nome para poder passar para vocês. Mas, assim, são pequenos ajustes. E é interessante que esse livro, essa história que eu contei aqui, ela também é citada no livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que depois eu quero fazer um resumo dele também, tentar fazer dessa forma aqui, vamos ver se eu consigo. Né? Desses pequenos ganhos marginais, acho que é isso, pequenos ganhos marginais, alguma coisa assim. Essas mudanças. Então, assim, resumindo, significa o seguinte: você tem 365 dias no ano, você tem 7 dias na semana, vamos simplificar. Vamos supor que você, igual eu, tá precisando ir para academia. Você não precisa de 7 dias na semana. Você não precisa. Sabe o que eu faço? Eu coloco uma meta de 4 vezes na semana. 4 vezes na semana. Se eu for 5, eu estou no lucro. Mas meu esforço é para ir 4 vezes na semana. Ou todo dia. Não tem condição de ir todo dia. Não precisa ir todo dia.
vai 4 vezes na semana. Comer besteira é tipo assim, aí já é mais, né? Eu preciso comer besteira, o mínimo se eu puder passar uma semana sem comer besteira, é melhor. Mas não vai conseguir, mas se você ficar uma refeição comendo uma besteirinha, não vai te atrapalhar tanto do que viver uma vida comendo besteira. No almoço direito, no jantar direito. Vocês estão entendendo isso aí? Pequenos ganhos marginais. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você me dê um like aí, né? E comenta aí embaixo o que eu posso melhorar. E é isso. Deus abençoe. Até um próximo resumo aqui no Super Audiolivro.